Olá, gente, tudo bem? Então, gravando aqui para vocês um vídeo, né, discutindo um pouquinho aí do Covid no Brasil, certo? Então, a gente tá acompanhando assim os dados, a gente vem acompanhando os dados aí do Covid. Eu dei um certo tempo para poder ter uma faixa de valores mais ampla, certo? Para poder analisar com mais cuidados aí e ter realmente mais dados e uma análise mais longa, né, do que está acontecendo no Covid aí. Então vamos lá, né? Então aqui, esse primeiro gráfico aqui, como de costume, eu coloco aqui o número de casos confirmados, certo? Ao longo do tempo aí, né? Dados a partir do dia 1 de maio de 2020, tá bom? Então vamos lá, né? A gente tem aqui as bolinhas pretas, são os dados oficiais. A linha vermelha é o nosso modelo, né? O modelo SR adaptado, onde a gente consegue reproduzir a dinâmica da pandemia. E a linha verde é a nossa previsão aí, certo? Que eu estou fazendo uma previsão para 15, 20 dias mais ou menos, certo? Então estou fazendo a previsão aí para dia 15 de janeiro. Então a gente consegue ver aí claramente que o número de casos está crescendo ainda, certo? A gente teve uma pequena diminuição aqui da velocidade nessa época aqui, mais ou menos, setembro, outubro, né? O número de casos chegou a dar, inclusive, fazer uma pseudo-estabilização, certo? Não chegou a estabilizar, mas houve uma boa diminuição da velocidade, mas, lamentavelmente, voltou a crescer aqui. A gente percebe que tem um crescimento considerável aqui, né? Uma velocidade de crescimento alta, né? Nessa curva aqui, a gente tem agora aqui o número de casos letais, tá? Então, a gente novamente percebe que há um crescimento considerável, mesma coisa, né? As bolinhas aqui são os dados oficiais, certo? Dados oficiais, o modelo é a linha vermelha, onde a gente reproduz a dinâmica, e a curvinha verde aqui é a nossa previsão aí para os próximos 15, 20 dias. Então, novamente, a gente encontra um crescimento considerável, certo? O número de casos letais continua crescendo, certo? Uma velocidade realmente muito alta, né? O R está acima de 1, tá bom? E realmente é preocupante. Um número realmente, assim, diria um pouco assustador, é esse número aqui, gente, ó. É o número de casos confirmados por semana, certo? É um número consideravelmente grande, né? Aqui no eixo, nesse ponto aqui, eu tenho aqui o número de semanas após o dia 1 de maio, tá certo? E eu tenho essas bolinhas aqui, elas indicam o número de casos por semana. Então, por exemplo, na 10ª semana, mais ou menos aqui, a gente chegou a ter aí uma média de 300 mil novos casos de Covid por semana. Beleza? Foi ali mais ou menos 10 semanas, são aproximadamente 3 meses, né? Aproximadamente 2 meses e meio, né? Então eu estou começando em 1 de maio, seria mais ou menos meados de junho, né? Meados de julho, certo? De junho para julho. Então nessa região aqui, junho para julho, a gente chegou a ter um grande número de casos de Covid por semana. Aí deu uma diminuída, né? A gente veio aqui para essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Onde a gente teve uma diminuição considerável. E agora a gente voltou aqui a crescer. Então, se você olhar aqui, se tiver um certo cuidado aqui, hoje, na 35ª, 36ª semana, a gente está voltando para aquele mesmo limiar, o mesmo limiar aqui, onde você tem da ordem de 300 mil casos, 250, 300 mil casos por semana, tá? Então, aí dá para ver claramente aqui, né, que a gente está voltando para esse limiar aqui. Então, o número de casos novos por Covid está bem alto, certo? Então, realmente, é claramente o que a gente chama da segunda onda, né? Daí é que vem o nome segunda onda, porque é como se você estivesse repetindo o processo, né? Você está voltando a repetir padrões que foram encontrados lá no início da pandemia, entendeu? Por isso que usa esse termo, é a segunda onda e tudo mais, né? Bem, previsão de tempo longo agora é arriscado, certo? A gente precisa de mais dados, precisa acompanhar. Em geral, eu vou ficar com essas previsões de 15, 20 dias no máximo, tá bom? Começando a vacinação, a gente tem como modificar o formalismo para incluir o termo de vacinação, certo? Tem, obviamente, uma grande imprecisão, porque você não sabe exatamente
o fator de imunização da vacina, mas tem como a gente incluir, pelo menos de uma maneira efetiva, o termo de vacinação, certo? E a gente pode realmente, uma vez que começa a vacinação, a gente pode reestruturar essa dinâmica e acompanhar a dinâmica mesmo após a vacinação, né? Mas dinâmica de tempo longo, por hora, é complicado a gente fazer qualquer estudo desse tipo. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Um abraço. Até mais.